Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom costume exige que, quando alguém estranho vem, então tem que se apresentar, né? Eu sou o Padre João, eu sou polonês, meu nome em polonês é Jan, se escreve Jan. Alguns me chamam de Jan, outros de Jean, mas de fato mais fácil é João. E eu sou palotino. Aqui no norte do Paraná tem muitos palotinos, né? Lá, Londrina, Cornélio Procópio, toda aquela região. E fui ordenado como padre na Polônia. Trabalhei 3 anos lá, ainda no tempo de comunismo. Como brinquei aqui falando que no início a gente fazia também um contrabando religioso para a União Soviética, tentando mandar para lá as Bíblias, que era tão proibido naquela época. E desde 79 estou no Brasil. Depois de 20 anos no Brasil, fui enviado para Portugal, onde fiquei 5 anos, também divulgando a misericórdia. De lá, fui para praticar a misericórdia na Amazônia. Fiquei 5 anos lá, no Baixo Rio Negro. E há 5 anos estou de novo, pela segunda vez, na Igreja da Divina Misericórdia, no Rio de Janeiro, que é a primeira paróquia do Brasil da Divina Misericórdia, desde 1983, e há pouco tempo instituída pelo nosso arcebispo do Morani como Santuário da Divina Misericórdia. Estamos trabalhando em 2 naquela igreja. O pároco é meu irmão e eu sou vigário dele, meu irmão de pai e de mãe, né? E eu sou vigário dele, ele é mais novo, ele manda em mim, e eu sou também como reitor do santuário, tendo também esse trabalho como hoje aqui com vocês. Então, esta aqui é minha apresentação. Eu fiquei muito feliz e emocionado quando vim aqui e vi esse centro dedicado a João Paulo II. Eu tinha esta sorte, porque isso não é nenhum merecimento meu, que eu nasci no mesmo lugar. Lá em Wadowice, minha casa, da casa de João Paulo II, é alguns 11 quilômetros. Frequentei o mesmo colégio, tinha a honra de ser crismado por ele, na igreja onde ele foi batizado lá em Wadowice, né? Mas eu digo isso é nenhum merecimento meu, podemos dizer, uma graça de Deus que eu tinha na minha vida. Por isso, fico feliz que posso também aqui continuar esta obra dele, divulgando o amor misericordioso de Deus. E queria também, junto com vocês, como uma oração de introdução, para cantarmos juntos uma música que vocês sabem. Tem a letra bonita que diz que Jesus que existe no deserto um poço, nós passamos perto e o povo fica com a sede, não sabendo como saciar esta sede. Vocês sabem cantar? Existe um poço no meio do deserto. Este poço, podemos dizer, é o poço cheio de amor, do Espírito Santo. O poço cheio de misericórdia. E no refrão nós cantamos: eu quero o rio de água viva, rio de esperança. Eu quero receber isso. Por isso vamos cantar, não tanto só como música, mas como uma oração. Existe o poço no meio do deserto, o povo passa perto, da sede reclamar. Eu quero rio de água viva, eu quero sol de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Todo mundo. Eu quero rio de água viva, eu quero sopro de esperança.
se cansa de caminhar. Se tu soubesses que pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel. Você quer? Eu quero rio de água viva, Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. quem é fonte dessa água viva? Jesus. Jesus é vida, vencendo toda a morte, livrando nossa sorte, livrando-nos do mal. Eu quero rio de água viva. Eu quero sol de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero rio de água viva. Eu quero sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Na oração de manhã, de hoje, nós temos como segundo salmo de laudes da oração da manhã, um texto, uma passagem do livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, aonde Deus expressa a vontade de fazer povo de todos, de dar uma terra prometida, o amor todo sobre nós. Ezequiel 36, 24, 28. Aqui na liturgia das horas, nós temos uma versão de oração que diz: haverei de retirar-vos do meio das nações, haverei de reunir-vos de todos os países, e de volta eu levarei todos vós à vossa terra. Haverei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Sim, sereis purificados de toda a idolatria. E aqui um verso tão bonito. Dar-vos-ei um novo espírito e um novo coração. Tirarei do vosso peito este coração de pedra. No lugar colocarei novo coração de carne. Haverei de derramar meu espírito em vós, e farei que caminheis obedecendo os meus preceitos, que observeis meus mandamentos e guardeis a minha lei. E havereis de habitar aquela terra prometida, que nos tempos do passado eu doei ao vosso país, aos vossos pais, e sereis sempre o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Olha que coisa linda, que promessa bonita de Deus para cada um de nós. Ele quer que todos fiquemos cheios deste amor misericordioso, cheios da sua graça. E a fonte da misericórdia é a Eucaristia. Não tem algo mais lindo que Deus nos deu do que a Eucaristia. Estou começando e vamos também terminar com as palavras de São João Maria Vianney, que disse, mais ou menos nesse sentido: se Deus tivesse algo mais lindo para nos dar,
do que a si mesmo na Eucaristia, Ele nos daria. Mas não tem algo mais lindo dar a si mesmo na Eucaristia para ficar conosco para sempre. Quantas vezes nós não valorizamos esta presença de Deus no meio de nós? Quando falei da misericórdia com certas pessoas, esta pessoa me disse: misericórdia é coisa particular. Eu disse: como que é particular? Quando se celebra a missa, alguém merece esta dignidade para celebrar a Eucaristia, não é dom da misericórdia? Quem de nós merece? Ou outro sacramento de perdão. Será que alguém dos homens é merecedor de tão grande graça para perdoar os pecados em nome de Deus para os outros? Eis aqui, podemos dizer, a fonte da misericórdia. E se nós quisermos estudar, aprofundar os textos bíblicos da Palavra de Deus, que fala sobre a Eucaristia, sobre sacerdócio, eu indicava dois livros de modo especial. A carta aos Hebreus, que fala sobre sacerdócio. E do Evangelho de São João, capítulo 6. Esse capítulo é maravilhoso, onde Jesus tantas vezes nos fala sobre a Eucaristia. E aqui, esse dom de Eucaristia é tão grande que nós lemos a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Sobre o sacerdócio. Lá fala sobre o sacerdócio do Antigo Testamento. E sobre sacerdote que é Jesus Cristo. Porque o único e sumo e eterno sacerdote é Jesus Cristo. Cada padre, quando é ordenado sacerdote, quando recebe ordenação, ele participa da missão e do sacerdócio de quem? De Jesus Cristo. Olha, o que diz o autor da carta aos Hebreus? Aqui, pelo menos, se tem certeza que não foi São Paulo que escreveu esta carta. Nós não sabemos bem quem foi o autor. Ele escreve, em nome de Deus, é claro. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. E lá no versículo 4, ele diz: ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como Arão. Olha, ninguém pode se apropriar desta honra. E aqui, chamado por Deus para fazer a sua vontade. E aqui temos uma essência linda, logo vamos chegar aí. E lá também, na mesma carta, no capítulo 10, versículo 9, temos a essência desta resposta de Jesus ao Pai do céu. Quando ele mostra que veio fazer a vontade do Pai em tudo. É claro, até as últimas consequências da sua morte na cruz de sua ressurreição. No Hebreus 10, 9. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então Jesus veio para cumprir a vontade de Deus Pai.
E qual é esta vontade do Pai? Assim, em poucas palavras, podemos dizer. Logo no início da Bíblia, nós temos esta revelação. Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, todos nós somos criados para sermos semelhantes a Deus. São João repete algumas vezes no Evangelho, principalmente nas suas cartas, que Deus é amor. Vamos repetir. Deus é amor. Se nós somos criados à imagem de Deus, somos criados para amor, para amar. O homem não se pode, o ser humano não se pode realizar plenamente, encontrar felicidade, a não ser no amor. Se buscar outros amores, nunca vai conseguir plena felicidade se não encontrar a plenitude de amor. Nós somos programados para amar, assim como o computador é programado. E se alguém quiser usar de outra maneira um computador do seu jeito lá, vai dar alguma coisa? Não. Porque ele é programado para funcionar assim. E ser humano é criado para amar, para se realizar no amor. Nós já até falamos nesse sentido. Olha, não sei, acho que vocês conhecem. O filhinho do peixe? É isso mesmo. Filhinho do peixe, peixinho é. Filhinhos de amor? Amorzinhos somos, né? Somos amorzinhos de Deus. Olha que coisa lindíssima. Olha, alguém de nós seria merecedor de tanta glória? E vejam, Deus se doa para nós de modo especial na Eucaristia. Vejam, no Código do Direito Canônico, quando fala sobre a missa, fala... Aliás, no Catecismo da Igreja Católica, citando o Código do Direito Canônico, Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, todo ensinamento da Igreja está aí, que é o momento mais forte, mais importante da presença de Deus no meio de nós, é o sacramento da Eucaristia. Por isso, cada domingo somos convidados para participar de quê? Da Santa Missa, do banquete e do sacrifício de Jesus. Podemos dizer, então, que a Eucaristia é a própria manifestação da misericórdia de Deus. É a própria misericórdia de Deus no meio de nós. Eu digo porque ninguém de nós merece tanta graça. Bom, a gente podia continuar aqui de uma maneira assim, muito formal, com muitas citações, mas eu queria contar a vocês de uma forma assim, um pouquinho mais simples. Então, em primeiro lugar, que a própria instituição da Eucaristia é um ato da misericórdia do Pai. E substitui todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Olha, é uma coisa lindíssima. No Antigo Testamento se
sacrificava os animais. Quando alguém cometia o pecado, tinha que comprar depois ou levar o carneiro lá, cordeiro, para sacrificar. Quando alguém cometia um pecado maior, não sei, pode ser que traindo a sua mulher, né? Tinha que comprar um boi para matar depois e sacrificar no templo. Por isso, lá para alguém pagar os pecados, custava muito no bolso. Talvez por causa disso que tinha mais medo de pecar, para não gastar tanto. E os carneiros, os cordeiros se sacrificavam no templo todo dia. Principalmente na Páscoa, tinha que matar cordeiro. E é lindíssimo que na sexta-feira, na hora que lá no templo de Jerusalém se sacrificava os cordeiros para o sacrifício pelos pecados, o Cordeiro de Deus, lá no Calvário, substituía toda essa matança dos animais, oferecendo, derramando uma vez o sacrifício por todos para pagar os nossos pecados. E lá no Antigo Testamento, o sangue dos cordeiros só podia purificar dos pecados em previsão do sacrifício de Jesus na cruz, né? De outra maneira, como? Sabem, não sei se minha implicância ou minha preocupação, mas lá no Rio de Janeiro tem muito espiritismo, não sei como aqui. E é impressionante como que esta doutrina é pobre e mentirosa. Porque fala da reencarnação. Para alguém melhorar, então tem que pagar muito, muitas obras de caridade. Caridade é paga, se paga com o preço dos pecados que na outra encarnação a pessoa fez. E se não conseguir, tem na outra, tem que pagar. E nunca vai pagar. Porque o pecado é muito maior, o preço do pecado é muito maior do que aquilo que nós fazemos e a natureza continua pecaminosa. E o que Jesus diz a Santa Faustina? Que os maiores pecadores tenham confiança na minha misericórdia. Que o maior pecador venha, reza o texto da misericórdia, reconheça seus pecados, peça perdão. Jesus diz, eu não posso negar a minha misericórdia para ninguém. O pior pecador do mundo pode ser maior santo. E lá, não, tem que pagar, talvez na outra, lá vai melhorar. Fala de salvação? Não há salvação lá. Como que então tanta gente corre atrás dessas doutrinas? E nós, não, tá bom, ele está lá, não sei, tem a religião dele. Não podemos ficar calados. Nós temos que testemunhar o amor misericordioso. Bom, e vejam, então própria Eucaristia já é um ato da misericórdia. A Eucaristia como santificação das nossas oferendas no tesouro do céu. Aqui, vejam como é coisa lindíssima. Eu queria dizer uma coisa assim simples que possa ajudar, reforçar aquilo que nós já aprendemos na catequese. Quantas vezes acontece que lá na sua vida você faz um trabalho, a esposa faz em casa, arruma a casa, faz comida, vem almoço, faz almoço, vem marido do trabalho e diz, você ficou em casa o dia inteiro e não fez nada. Você fica feliz, né? Mas depois diz para marido, agora, antes de comer, antes de qualquer coisa,
Vai lá, conserta isso. Lá a água está vazando. Lá precisa consertar o portão. Vai lá. Ele também diz, eu fiquei dia inteiro trabalhando, ralhando para ajudar a família. Ela nem reconhece o meu sacrifício. Olha, quantas vezes nós pensamos, puxa, vale a pena me sacrificar tanto? Olha, oferece isso a Deus. É lindíssimo que dizia o Santo Padre Pio, que muita gente, todas as pessoas passam pelo sacrifício e sofrimento na sua vida, mas pouquíssimas pessoas sabem valorizar, aproveitar este sacrifício para a salvação dos outros, de si mesmo. Eu, quando criança, estudei no Jardim da Infância das Irmãs. Ainda era permitido, porque depois comunistas não permitiram mais. E as irmãs diziam às crianças, olha, quando você fizer uma boa obra em casa, ajudando mamãe, papai, rezando, e qualquer coisinha que você fizer, pega um grãozinho de trigo e coloca num potinho. Quantas obras você fizer, tantos grãozinhos de trigo coloca aí. Porque lá se planta trigo, acho que também, não vi por aí, mas alguns lugares que tem plantando também cereais, né? Coloca, e depois, cada dia, tantos grãozinhos de trigo, quantas boas obras você fez. Depois de algum tempo, a gente levava tudo para o Jardim da Infância, as irmãs juntavam de tudo isso, moíam para fazer uma farinha e faziam disto hóstia. A hóstia, simbolicamente, era feita das boas obras das crianças. Olha, aqui é uma simbólica lindíssima. Cada hóstia, em cada missa, deve ser fruto de todos os nossos trabalhos, feita do nosso trabalho, do nosso sacrifício. E depois, esta hóstia o padre oferece lá ao Pai, apresenta ao Pai. E lá vocês rezam, receba, o Pai, este sacrifício por tuas mãos, para a honra e glória, em primeiro lugar, para a glória de Deus, para nosso e bem de quem? De toda a Santa Igreja. Você talvez nem pensa, receba, Senhor, por este sacrifício, a gente fala às vezes, né, como metralhadora. E aqui, tudo para a honra, primeiro para a honra e glória de Deus. Esse sacrifício depois, esta hóstia, se torna totalmente corpo e sangue de Cristo. E nesta hóstia, todas as suas obras. O mesmo podemos falar do vinho. E depois, por Cristo, com Cristo, depois o Padre reza. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, a quem é Deus Pai Todo-Poderoso. E de novo, toda honra, toda glória, agora é para sempre, na união do Espírito Santo. E vocês respondem? Amém. Esse amém, é isso mesmo. Tudo que nós fizemos santificado vai lá para o céu e fica no tesouro do céu. Lá ninguém rouba, ninguém consegue assaltar, fica lá para sempre. Olha, não é uma obra da misericórdia? Não é coisa maravilhosa? Então, um dos aspectos da misericórdia da Santa Missa está aqui, que nós todo dia participamos, mas quantas vezes nem pensamos naquilo que acontece lá. E cada missa é diferente pelo nosso sacrifício, pelas nossas obras que oferecemos lá. Olha, e
Também podemos falar da Eucaristia como fonte da misericórdia, como ajuda para podermos realizar as obras da misericórdia. E aqui, outra forma de falar da Eucaristia como fonte da misericórdia. Eu queria ser aqui um pouquinho mais prático e não somente fazer uma teoria que possa nos ajudar bastante. Então vejam, quantas vezes a Madre Teresa de Calcutá, a beata Madre Teresa, ela estava lá na rua, cuidando, sabe, dos doentes, dizendo que cuidava de Jesus. Como aquela entrevista do... Esse é extraordinário que os santos colocam com simplicidade e com muita profundidade. Um jornalista veio para fazer entrevista com Madre Teresa sobre a igreja. Cadê Madre Teresa? Está lá na rua. O que está fazendo? Ela cuidando dos pobres. Quando ela volta? Não tem hora para chegar. Mas eu quero fazer entrevista com ela. Pode ir lá. Ele chegou, ela cuidava de um pobre, que as feridas dele já estavam apodrecendo, aquele cheirinho que tinha que tapar o nariz. E disse: Madre, eu não faria este trabalho nem por $1 milhão. Ela se levantou, olhou para ele. Eu também não. Então como que a senhora faz isso? Não, é Jesus, é Jesus. Eu estou cuidando do corpo dele. O jornalista ficou todo lá desconcertado. Disse: pois é, Madre, eu queria fazer uma entrevista sobre a igreja. O que precisava mudar na igreja? Ela disse: você e eu. Mas como? O senhor é católico? Sou. E o senhor participa da... sabe, às vezes, mas, sabe, tanto trabalho, não tem tempo. E o senhor, pelo menos, vai lá pedindo perdão. Sabe, há muito tempo que... Mas, sabe, eu acredito. Então, o que tem que mudar na igreja? É o Senhor. E eu também. Porque não faço ainda aquilo que Jesus quer que eu faça. Ele ficou com boca calada. Mas se a senhora tivesse todo o poder na igreja, o que a senhora mudaria? Olha, se eu tivesse um poder na igreja, eu mudava a mim mesma. Veja que coisa linda. De onde que esta irmã tinha tanta força para tratar Jesus assim? Eu fui durante algum tempo capelão das irmãs de Madre Teresa de Calcutá. Toda quinta-feira tinha um dia de retiro e elas se confessavam. Sabem quem saía convertido daquelas confissões? Era eu. Essas irmãs ficam 4 horas na oração diante de Jesus antes de começar qualquer trabalho. Antes de tocar no corpo dos pobres, tocavam lá no corpo de Jesus, na oração, para ter uma força para realizar esta obra. Olha, aqui, você já conhece, muita gente conhece da experiência de Santa Faustina, como que a comunhão era a força para ela, para falar da misericórdia, para praticar a misericórdia. E muitos testemunhos podia ser aqui citar. Então, as obras da misericórdia: dar de comer para quem tem fome. Quando a gente vai com Jesus, vai fazer isso com mais amor. Dar de beber a quem tem sede. Jesus diz, né? Mateus 10, 42. E todo aquele que der
de beber a um desses pequenos, ainda que seja um copo de água fresca, por ser o meu discípulo, eu vos declaro esta verdade: ele não ficará sem recompensa. Vestir os nus, dar pousada aos peregrinos. No juízo final seremos julgados destas obras da misericórdia. Vocês perceberam que o juízo final é juízo das obras da misericórdia? Né? Depois, assistir os enfermos. E aqui, doentes, aqui no alcance de cada um de nós. Como que isso é importante? Como que nós que visitamos doentes, às vezes ficamos edificados com aquele clima de oração. Quando, se não fosse aqui, ontem estaria visitando os doentes na minha paróquia. Quando a gente vem na casa de alguém, a senhora já assistiu 1, 2 missas lá na televisão, e lá quando a gente entra, a televisão está lá ligada e ela reza lá junto com o padre. Ou de Aparecida, ou lá de Canção Nova, ou lá. E como que é bonito que para os doentes a TV que transmite programas religiosos. E como que a gente sai edificado quando vem uma pessoa tão doente e às vezes com tanta fé que nós não temos. E Jesus está presente em cada doente. A Eucaristia, que é uma força para esse trabalho. Depois, visitar os presos, talvez mais difícil. Mas também Jesus se identifica com os presos. Ou enterrar os mortos, também uma obra da misericórdia. E muito mais, nós podemos falar das obras espirituais. Dar o bom conselho. Como que tanta gente precisa de bom conselho. Vocês lembram aquela história da Santa Faustina, quando vieram lá os homens batendo na porta e gritando, agredindo, exigindo que as irmãs dessem emprego para ela. As irmãs não sabiam o que fazer, porque a agressividade era grande, o desespero era grande. A superiora diz para a irmã: vai lá, conversa com eles. E ela ouve no coração Jesus dizendo: fala com eles, como você fala comigo. Ela foi falar com tanto amor que se acalmaram. Irmã, se é assim, as irmãs não têm como dar, então muito obrigado pela esta atenção e este carinho. Como que aqui a presença de Jesus na Eucaristia é uma fonte para praticarmos estas obras da misericórdia. Ensinar os ignorantes. Mesma coisa podemos dizer. Eu tenho que terminar, né? Depois, aqui corrigir os que erram. Quanta delicadeza precisa ir. E aqui vejam, de um lado, aqui tem esta obra de corrigir, e de outro lado tem. Sabem qual é a obra da misericórdia que eu acho mais difícil? Suportar pacientemente os defeitos alheios. De um lado nós temos que corrigir, ajudar. Mas quando a pessoa tem dificuldade, temos que suportá-lo com uma paciência. Olha, e aqui, quantas vezes nós precisamos fazer isso? Perdoar as ofensas, injúrias. E aqui, quantas vezes, quando nós somos mordidos por uma cobra, ficamos com tanta raiva. Quando eu trabalhei na Amazônia, lá visitando os doentes, tinha um senhor de idade que estava todo deformado, não conseguia movimentar, um dia assim, outro dia ainda pior. E depois ele faleceu.
Eu perguntei, que doença é essa? Não, quando era criança, ele foi mordido por uma cobra venenosa. E nunca mais ficou bom. Toda a vida. Vi também as pessoas sem perna. O que foi? Ah, não, porque foi mordido pela cobra. E quando chegou ao médico, não dava mais para tratar, tinha que amputar a perna. E vários casos lá acontecem. Houve uma vez um rapaz que foi lá na mata e foi mordido por uma cobra, picado pela cobra, venenosa. Ficou com tanta raiva, foi procurar um pau grosso, correu atrás da cobra, conseguiu pegar ela, bateu tanto, que acabou, esmigalhou o corpo dela, ficou, feliz, eu me vinguei. Só que lá ele lembrou que o veneno estava no corpo dele. Já era tarde, morreu. Agora, quantas vezes nós somos picados, mordidos pela cobra que fica na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, e ficamos com tanta raiva que quando tem oportunidade falamos mal, derramamos esse veneno para todos e lá difamando essa pessoa, porque ele isso, ela aquilo, e lá. Não, mas não é isso, mas é isso mesmo lá. E a gente vai lá espalhando o veneno. Às vezes, passa a vida inteira e nós esquecemos de tirar o veneno do nosso corpo, veneno do pecado. E aquela morte é morte eterna. Jesus, mais uma vez, nos pede, abre coração, eu te quero perdoar. E, pelo terço da misericórdia, quer dar a vida para todos nós. Por isso, veja mais uma vez, na Eucaristia, na comunhão, no sacrifício de Jesus, temos a força para esta misericórdia, esta obra da misericórdia. E a última obra da misericórdia, rezar pelos vivos e pelos mortos. Como que é importante aqui a oração pelos outros. Como que foi profunda a oração de João Paulo II. As irmãs contam quantas vezes, e lá em Cracóvia, ele se fechava na capela. E dizem que as mulheres que têm mais curiosidade do que os homens, não sei se é verdade, elas estranhavam por que fica tanto tempo lá dentro da igreja, olhando pelo buraco da chave. Ele estava lá, deitado diante do Santíssimo Sacramento. Diante do Santíssimo Sacramento resolvia muitas coisas. E aqui também a gente pode dizer como que ele celebrava a missa. Você lembra as missas celebradas por João Paulo II? Né, como aquela foto aqui do lado, ele com o ostensório, dá uma olhada. Ele olha se Jesus, né, presente na hóstia consagrada. Nem precisa comentário, só olhar, a gente vê como ele vê Jesus e fala com ele. Então, que assim a Eucaristia seja força para nós. Rezar pelos vivos, pelos mortos. E aqui uma vez, lá no Rio de Janeiro, uma vez na paróquia, veio um homem dizendo: Padre, eu queria marcar missa de 7º dia por minha sogra. Para que dia? Olha, eu não sei bem, ela ainda não morreu, mas já está para morrer mesmo. Olha, eu conversei com ele e não era nada, sabe, de maltrato. Ele estava convicto que só podia começar a rezar por alguém quando morrer, pela alma dele.
Ele amava muito a sua sogra, era sincero. Mas por isso que ele queria adiantar esta oração, né, marcando missa de 7º dia, para logo já estar no clima de oração. Disse, escuta, chama o padre para visitar, para dar unção dos enfermos. Né? Uma vez eu fui visitar um doente, dei unção dos enfermos, se confessou, recebeu comunhão, vi um acordeão no cantinho, peguei e comecei a tocar. Ele ficou tão feliz, tão feliz. Quando voltei para casa, meia hora depois disse que ele morreu. Foi uma situação tão assim, podemos dizer, agradável, que esse encontro dele com Deus. E talvez para terminar, talvez vocês saibam nesse caso, quando uma jovem foi pedir padre para visitar o seu pai que estava muito doente. Ele foi, confessou, deu comunhão, unção dos enfermos e disse, sabe, padre, eu passo o dia inteiro aqui em casa. Mas para mim o tempo corre rápido. Olha, essa cadeira aqui do lado. O padre disse, essa cadeira é para mim? Sempre é para... Não. Eu pedi para colocar essa cadeira, eu convido Jesus para sentar aqui. E eu converso com ele. O tempo passa tão rápido. Eu converso com ele, ele fala comigo. A gente se sente tão bem. Depois desta visita, poucos dias depois, vem minha filha. Padre, meu pai morreu. Mas sabe, tem uma coisa estranha. Porque quando ele morreu, ele não estava assim bem na cama. Ele estava com a sua cabeça e seus braços apoiados na cadeira do lado. O padre disse, eu sei. Morreu no colo de Jesus. Olha que coisa linda. É sinal para terminar. Meus irmãos e minhas irmãs, podia falar de diversas... Olha, aumentaram meu tempo, tá bom. Então, aqui poderia falar muita coisa, mas nunca se consegue esgotar esse tempo, esse tema. Porque quantas vezes nós temos esta inspiração e força na presença de Jesus na Eucaristia. E quando a gente olha a Jesus, medita o que Ele fez, então lá a gente compreende que devemos, com mais amor ainda, tratar os outros. E quantas vezes apresentamos nossos problemas e lá Jesus que está presente constantemente, só para ouvir a gente. Podemos dizer, Ele está sentado do nosso lado, porque podemos apoiar nossa cabeça no seu colo, ou sentar, podemos dizer, nos seus joelhos, abraçá-lo, e Ele está nos dizendo, seja misericordioso. Vocês lembram quando certa vez Jesus pediu à irmã Faustina, falarmos aqui, perdoar as injúrias. Disse, Faustina, você tenha amor àqueles que te fazem mal. E ela disse para Jesus, Senhor Jesus, mas me desculpe, eu não consigo ter sentimento de amor que é para quem me fez mal. Que resposta tão linda. Eu não te digo que você tenha sentimento. Não é ele que é o mais importante. Você faz bem até para aquele que faz mal para você. Como eu fiz bem para aqueles que me crucificaram. O sentimento um dia pode chegar. Não, mas não é ele o mais importante.
Olha, porque tantas vezes, não é possível, não dá para amar os inimigos, isso não dá, é um exagero. Bom, se nós falarmos de sentimento, quem que vai conseguir ter sentimento de amor pelos nossos inimigos? Mas o que Jesus quer, faça bem para todos. Eu fui assaltado várias vezes no Rio, perdi 3 motos, 1 carro nos assaltos. Outra vez eu não perdi a moto porque bandido não sabia ligar. E uma vez veio lá para confessar na igreja, sentei no banco, ele mostrou a arma, não, mas eu quero dinheiro. Então, lá, quando a gente vê que depois um bandido vai lá com carro, com moto, que custou tanto para conseguir, eu posso dizer que para despertar sentimento de amor não é tão fácil, não. Que Jesus quer, seja misericordioso, pede por essas pessoas. E melhor vingança, entre aspas, seria conseguir conversão, mudança da vida da pessoa. Mais ainda, falando da experiência da Eucaristia. Para mim, pessoalmente, cada missa é algo tão profundo. Eu vivo cada missa, aquela consagração, aquele momento de Jesus. Eu não mereço para ser padre. Eu não mereço esta graça. Ele que dá. E como é bonito que a gente, mais uma vez, pode celebrar este mistério. Deus está presente nas minhas mãos. João Paulo II, na encíclica que vamos analisar, escreveu: Eucaristia é o céu na terra. E quantas coisas nós podemos resolver diante de Jesus? Olha, eu fiquei durante 10 anos numa paróquia em Niterói, lá passando o Ponte Rio-Niterói, numa região das praias, e lá era a paróquia abandonada, 69 anos sem padre. Então tinha muita coisa para fazer. Tinha que comprar os terrenos para garantir o aquecimento da paróquia, fazendo as comunidades, as capelas, tudo isso. E a gente não tinha nada. Tudo que entrava logo saía para isso, para outra coisa, né? E uma vez foi lá para pagar um terreno para a igreja. E sei que era janeiro. Eu não tinha dinheiro nenhum. O mês chegava ao final e eu não tendo nada e tinha que pagar. Vocês sabem que nossa moeda mudou tantas vezes. Eu fiz o cálculo da época, que era valor de alguns $3.000. E por $3.000 naquela época eu comprei Fusca, ainda paguei o seguro, né? Então, uma diferença pequenina para hoje, né? Então, lá, esse valor que eu tinha que pagar por este terreno. Fui à igreja, Senhor Jesus, aquela obra que eu faço não é para mim, é para Ti. Eu já dei tudo, não tenho mais nada. Me ajude, para que a gente possa fazer a Sua obra, a Sua glória, a Sua misericórdia ser propagada. E 2, 3 dias depois chega um senhor, padre, eu tenho uma agência de automóveis, foi muito bem. Olha, eu sei que o senhor está precisando, eu queria dar uma ajuda para o senhor. Posso dar um cheque? Pode. Quando ele sentava para escrever, Senhor Jesus, se tu enviaste ele, que escreva tanto quanto eu preciso. Aí ele escreve certinho que eu precisava para pagar. Me entrega o cheque e diz, padre, só um detalhe, só peço ao Senhor para não usar esse cheque antes do dia 31, porque só no dia 31 vai ter cobertura. E eu precisava para dia 31. Para tirar minha dúvida, que pode ser uma coincidência,
veio uma outra coincidência. Desses fatos semelhantes, eu podia contar muitos. Como é bom a gente ficar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, confiar a Ele suas preocupações, e não precisa você falar todo o tempo. Quantas vezes acontece que nós ficamos, Senhor Jesus, eu preciso isso, a minha filha, sabe, ela tem esses problemas, o meu filho, o meu marido, os meus vizinhos, e lá a gente fala, olha, precisa tudo isso, tá? Então, amém, e vai embora. Não dá tempo para ouvir a resposta de Jesus para nós. Mesmo se Ele queira dizer, nós não damos oportunidade a Ele. Sabem, desde que eu cheguei ao Brasil, todo o tempo de carnaval, lá no Rio, a gente faz retiros de carnaval. Um dos retiros, nós fizemos da seguinte maneira. Fizemos lá, porque foi numa escola, num colégio, cada um levava o seu colchonete lá e para ficar. E uma das salas fizemos uma tenda, que era a tenda de encontro com Deus. Assim como Moisés entrava na tenda para ouvir a Deus. Então combinamos. Quem entrar lá não é tanto para falar para Deus, para ouvir, escutar. Colocamos a música de fundo, né? Lá a pessoa ia lá, tinha umas palavras de Deus também, lá nas paredes, lá umas citações. Primeiro parque foi porque de 2 em 2 que se entrava lá para ficar meia hora, ou uma hora, não me lembro bem. Saí de lá chorando. Vem outro, saí chorando. Terceiro, saí chorando. Tinha uns durões. Não, eu não vou chorar. Não. Eu não sou disso, nada. Foi lá, chorando ainda mais. Padre, Deus fala. Fala para cada um de nós. Fala na Eucaristia. Ele nos fala, incentiva, motiva para a gente praticar a misericórdia em nossa vida. Por isso, vejam, temos diversas formas de falar da misericórdia de Deus. Ainda tem mais 5 minutos que me acrescentaram. Então, vejam, aqui ainda a gente queria voltar ao capítulo 6 do Evangelho de São João. Começa com o milagre de multiplicação dos pães. E depois Jesus começa a ensinar, falar que quem comer deste pão viverá eternamente. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá, não morrerá. Eu lhe darei a vida eterna. É o pão vivo, é a minha carne. Então, tantas vezes Jesus afirma que este é o pão da vida eterna. Vejam, aqui queria fazer uma propaganda para cada um de vocês de um livro de um iraquiano, descendente direto do Maomé. Foi nas tropas de Saddam Hussein e lá ficou no quarto junto com um cristão. Para ele era máximo de ofensa. Como ele, descendente de Maomé, para ficar com um cristão no quarto? Isso é ofensa. Então ele decidiu fazer tudo para converter o cristão. Conversava com ele, pediu que ele desse o livro sagrado. O cristão não dava, porque seria acusado de ter a Bíblia, e isso é pena de morte. Então, insistia com ele para falar, e assim o cristão falava umas coisas da sua experiência lá. Ele ficou intrigado. Como que ele pode ficar alegre, viver assim a sua fé, falando também desse Jesus?
Mas eu quero lá os livros sagrados. Primeiro você pega o Corão de vocês, lê e tenta entender tudo. Não somente ler por ler. Quando ele leu dessa maneira, disse, sabe, eu não acredito que este livro pode ser de Deus, porque tem tantos absurdos aqui. Descendente de Maomé. E lá ele teve um sonho. Sonhou que estava num campo, num prado bonito. No meio passou um riacho. De outro lado, um homem super atraente. Ele queria lá para falar com ele. Quando chegou a este riacho para passar para o outro lado, não conseguia. E esse homem disse para ele, para você atravessar este riacho, tem que se alimentar com o pão da vida. E lá ele acordou. Mas ficou pensando nesse sonho todo o tempo. Certo dia, quando o cristão saiu do quarto, procurou nas coisas dele, encontrou a Bíblia, começou a ler. Chega no Evangelho de São João. Eu sou o pão da vida. Então, esse homem era o próprio Jesus. Foi início da sua conversão. Os detalhes estão aqui. Família, quando soube disso, a mãe disse aos irmãos, matem ele e joguem-no na lama. Foi o pai querendo salvar, arranjou ele para ficar na cadeia. Foi torturado 2, 3 vezes por semana, só por causa de Jesus. Perdeu todos os bens. A sua esposa se converteu pelo mesmo caminho. Também lendo ao Corão, dizendo que realmente não pode ser livro de Deus. Tinha que fugir do país. 2 vezes tentaram executá-lo. Só foi batizado, sabem quando? Depois de 13 anos. Nenhuma igreja queria batizá-lo no Iraque para não sofrer represália, para padre não ser morto e a igreja incendiada. Olha, hoje ele vive na França e dá testemunho. E nós, que temos o pão da vida todo dia, que valor damos? Ou talvez você conheça ainda outro testemunho daquele pastor presbiteriano, doutor da Bíblia, que se converteu, e é bonito quando ele diz na missa que foi a participar a primeira vez, e finalmente quando ele faz primeira comunhão. Eu sempre falava que Deus está no céu. Aqui na terra só temos a Bíblia, a palavra de Deus. Mas na comunhão, quando recebemos, mas o meu coração, como disse João Paulo II também, é um pedaço do céu na terra. É lindo esses testemunhos. Que esses testemunhos dos convertidos nos ajudem. Esse livro que eu falei, O Preço de Apagar, de Joseph Fadeli, editado pelas Paulinas, Se forem na segunda-feira não tem, porque comprei todos os livros que tinha aqui das Paulinas, mas disse que na terça-feira já vai ter. Quem fazer isso, quando começar a ler, não vai conseguir terminar. E dá tanto reforço e vergonha para nós. Mas qualquer coisa, não sei o que é. E ele torturado só por causa do pão da vida, que foi fonte da misericórdia dele e da sua conversão. Jesus misericordioso, nós confiamos em vós. Jesus misericordioso,